Agora, nesta aula, nós abordaremos a respeito dos tumores testiculares. Nós vamos entender que dentro das patologias testiculares, os tumores, são as principais causas, e temos uma variedade, de alterações causadas por esses tumores. Estes tumores, então, são classificados em dois grandes grupos, são os tumores de células germinativas e tumores do estroma. Então, nós vamos ver que a maioria dos tumores, eles se enquadram nesse tumor de células germinativas, que são seminomatosos e não seminomatosos, e uma minoria aqui nos tumores de estroma, e nós vamos entender quais são esses tumores. Então, de uma maneira geral, os tumores de células germinativas, são aqueles tumores que são mais frequentes, então falam-se até em torno de 90% a 95% dos tumores, então, são desses tipos de células. Com relação à incidência, a cada 100 mil, 6 homens desenvolvem esse tipo de tumores. E uma característica, que na maioria dos tumores aqui das células germinativas afeta homens mais jovens, porque quando a gente fala em câncer, já pensa, 50, 60 anos, aqui não. Então, são tumores que afetam jovens, em torno aí, olha, vejam, de 15 até 34, 35 anos, é a maioria, então, dos tumores afetam os homens nessas idades. Ele pode ser classificado ainda como seminomatoso e não seminomatoso. Então, o seminomatoso é o seminoma e os outros são classificados como não seminomatosos. Então, veja como que é essa classificação é dividida em dois grandes grupos, o de célula germinativa e do estroma. Dentro da célula germinativa, nós temos os seminomatosos e não seminomatosos. E ainda, o que dificulta um pouco mais é que mais da metade ele não apresenta um único tipo histológico, ele apresenta vários tipos histológicos de tumor. Então, eles são chamados tumores mistos. É extremamente importante o entendimento desses tumores, e mais ainda, a questão do diagnóstico, entender essa variação histológica, esses tumores mistos, analisar marcadores tumorais, até vale destacar que eu incluí dois marcadores, o AFP, que é a alfa-fetoproteína, e o HCG, que são marcadores tumorais, o HCG é da gonadrofina coriônica. E por que é importante? Porque vejam, como eu falei no início da aula, os tumores testiculares são as principais alterações que ocorrem no testículo, e representam, 10% das mortes por câncer em homem. Então, é um valor bem significativo. E aí nós vamos entender alguns fatores envolvidos nesses processos. Então, nós podemos destacar tanto fatores ambientais, predisposição genética. Então, alguns estão associados a um distúrbio que é chamado de disnesia testicular, que vai envolver tanto a criptorquidia, hipospádia e quantidade inadequada de espermatozoides. Alguns falam que esse processo pode ocorrer até durante a gestação, por exposição a alguns pesticidas, estrógenos. Então, tem vários trabalhos tentando entender esse processo, são aí alguns predisponentes. Então, eu falei da criptorquidia, nós já falamos a respeito desse processo, que ela também, esses indivíduos podem desenvolver, então, tumores de células germinativas. Com relação à predisposição genética, tem já sido descrito aí na literatura, que pode ocorrer alterações cromossômicas no cromossomo 12, que geralmente aí algumas alterações levam a ganho de cópias no braço curto desse cromossomo. Essa alteração
ela é encontrada aí, né, nos tumores invasivos, independente de qual tipo histológico. Vocês vão ver que nós temos vários tipos. Tem algumas mutações em c-KIT, então geralmente em seminoma, que eu vou falar mais à frente, tem também essa mutação. Então, esses são os principais fatores envolvidos nesse processo, então, desses tumores das células germinativas. Então, essas características que eu citei para vocês, de uma maneira geral, né? Eu vou agora entrar diretamente já na classificação desses tumores, né? Como eu já me antecipei, nós temos tumores seminomatosos e não seminomatosos, tá? Isso falando só dos tumores de células germinativas, lembrando que nós temos os tumores do estroma, né, do cordão sexual, que eu vou também abordar na aula. Aqui, essa tabelinha é similar ao que está lá no Robbins, tá? A tabela aí 21.5, então depois quem quiser acompanhar pelo livro, aqui só está uma parte falando dos tumores das células germinativas. Então, os tumores seminomatosos, então tem o quê? O seminoma. E os não seminomatosos? Né? Nós temos alguns tipos, né? Então, nós temos o carcinoma embrionário, nós vamos discutir o coriocarcinoma e o teratoma. Tá? Então, esses são chamados de tumores que não seminoma-tosos. Lembrando que, né, dentre esses tipos aqui, então, são os puros, mas na maioria deles, como eu disse, né, em torno aí de 60%, pelo menos, existe mais de um padrão. Então, eu posso ter carcinoma embrionário, mais o coriocarcinoma. Então, algumas vezes fica um pouco mais difícil fechar o diagnóstico, né, de uma biópsia, por exemplo, quando eu tenho esses tumores mistos. E lembrando que ele também pode ter esse tumor misto seminomatoso e não seminomatoso. Então, características do seminoma e característica, né, de algum desses tumores não seminomatosos. Então, nós vamos entender com calma todos esses processos, tá, dessas alterações histológicas. Então, vamos começar, né, o grupo dos seminomatosos, e nesse grupo, obviamente, eu tenho aí o seminoma. Então, esse tipo de tumor é o mais comum tumor de células germinativas. Então, metade dos tumores, né, são seminomatosos. Então, falo em torno de 50% dos tumores, quando o homem apresenta, é esse tipo. Tá? Geralmente, ele ocorre aí, né, por volta aí de 30 anos, geralmente quase nunca ocorre em crianças, né? Ele é o que a gente pode aí dizer, né, que é o similar que ocorre na mulher do digerminoma. Vocês vão ver que as características são muito semelhantes. Tá? A gente vai falar desse tumor quando falarmos aí do genital feminino. Vocês vão ver que é bem característico. Tá? Então, dentro desse tumor, ele tem algumas variações. Tá? Ele pode ser classificado como típico, ou clássico, né? Ou anaplásico. Então, esse típico ou clássico aqui, eu vou ter uma característica, as células são muito semelhantes. Né? Então, são as células muito uniformes, são células poliédricas e tem uma área mais clara, porque o citoplasma ele contém glicogênio. Então, essa é a característica desse tumor. Macroscopicamente, ele possui essas massas carnosas, volumosas, homogêneas. Esse aqui está de um tamanho, né, variável, mas outras imagens nós podemos observar nessa aqui, por exemplo. Então, essa massa, né, homogênea, né, carnosa, geralmente mais pálida e mais circunscrita. Então, essa é a característica macroscópica do seminoma. Né? Algumas vezes eu posso ter essa imagem, que é o que a gente está, vocês vão observar que está no Robbins. Então, também, olha, uma massa homogênea carnosa. Qual que é a diferença? Que é o tamanho. Essa massa é muito volumosa.
né? E algumas vezes ela fica 5, 10 vezes o tamanho do testículo normal. Então, histologicamente, né, eu consigo ver já algumas alterações. Então, tem um infiltrado inflamatório característico, né, aqui numa panorâmica a gente consegue visualizar. E aqui nós vamos ampliar essa região. Então, olha, tem processo inflamatório e nós vamos ver então aqui essa área. Então, já nessa panorâmica já dá para ver que são linfócitos, né? Porque fica um núcleo bem azulado e os linfócitos têm muitos núcleos, linfócitos T. E essa área aqui, olha, é a área onde eu tenho, né, as células que sofreram mutações. Então, como eu disse para vocês, as células são células mais clarinhas, citoplasma mais claro. Por quê? Porque tem glicogênio. E aqui vejo que elas são bem semelhantes umas às outras. Essa imagem aqui, como é na imagem, a parte superior aqui, não dá para ver muito bem, mas as outras imagens vocês vão ver melhor. Então, são células aí mais claras, né? O núcleo também fica um pouco mais pálido. Então, aqui uma outra panorâmica, né? Só para mostrar para vocês que aqui, então, essas células, elas acabam formando esses ninhos e são demarcadas, né, divididas como se fossem lobos. Então, é como se fosse um septo bem delicado, essa parte mais rosa, que vai separando esses ninhos de células, que são células mais claras, e entre esses ninhos eu tenho aí um infiltrado linfocítico. Essa outra imagem, então, com essa ampliação fica fácil a gente ver, então, olha, são células maiores, né, tem o citoplasma mais claro, os núcleos geralmente são pálidos, e aqui dá pra gente evidenciar a presença aí de linfócitos neste tumor. Nesta imagem, podemos então evidenciar tanto o infiltrado linfocítico, né, presente no estroma, como também as células seminomatosas. Então, veja, são células poliédricas, um núcleo mais claro, então são uniformes. Lembrando que esse é o tipo clássico, né, ou típico, não é o anaplásico, que o anaplásico, o nome já diz, tem todas aquelas características de anaplasia. As mitoses são comuns, principalmente mitoses bizarras. Neste exemplo do anaplásico, né, nós temos aqui uma mitose tetrapolar. Então, aqui a gente vê, olha, que já tem, né, um pleomorfismo evidente, então células, olha, mais alongadas, células menores, células maiores. Então, isso que muda do típico para o anaplásico. Então, essas são as características, então, do seminoma. O outro tipo que nós temos é o carcinoma embrionário. Então, aqui é um tumor que ocorre também em jovens, né, em torno de 20 a 30 anos. Ele geralmente é um pouco menor do que os seminomas. E aqui, né, tamanho não é documento, porque o tumor, nesse caso, é mais agressivo que o seminoma. Então, ele é um pouco menor, mas ele é um tumor um pouco mais agressivo. Uma característica que ajuda a diferenciar esse tipo de tumor é o padrão aí glandular. Na macroscopia, né, geralmente também fica fácil de já ter um indício de que tipo de tumor se trata, porque geralmente ele tem hemorragia, necrose, né, diferente do seminoma, que tem aquela massa homogênea carnosa. Então, são algumas características que podem ajudar nesse processo. Então, aqui, olha, eu coloquei algumas descrições para facilitar para vocês. Então, tem esse padrão glandular na maioria das vezes, tubular, né? Às vezes formam até papilas. Eles podem ser
bem diferenciado, moderadamente diferenciado e pouco diferenciado. E, obviamente, quando ele é pouco diferenciado, ele vai apresentar aquele padrão mais sólido, né? Não vai ter essas características, né, glandulares. Né? Muitas vezes as células são células maiores, são células anaplásicas, né? Muitas vezes com mitoses bizarras. E aí, obviamente, esse tipo de tumor, quando tem, né, esse padrão de células anaplásicas, ele tem um pior prognóstico, porque ele torna-se um tumor aí pouco diferenciado. Então, essa imagem não dá para a gente evidenciar muito bem, né, a massa, mas é possível ver que tem muita hemorragia. Então, é uma das características, né, o tumor ter hemorragia, ter necrose. Aqui, ó, nessa área mais clarinha é possível ver a necrose. Nós podemos evidenciar hemorragias. Aqui, essa outra imagem é uma imagem que está no Robbins. Então, geralmente hemorragia. Então, aqui também, esse aqui é um tumor maior, mas geralmente eles são menores do que os seminomas, mas lembrando que são mais agressivos. Quando faz o corte, então tem esse padrão, né, glandular, tubular, né, das células. Então, lembrando que esse carcinoma embrionário ele entra naquela classificação de tumor não seminomatoso. Aqui mitoses também. Aqui essa imagem dá para ver, né, esse padrão glandular. E dá para notar também essas áreas de hemorragia. Aqui já um padrão, né, de diferenciação, as células já entrando para células indiferenciadas. Né, então, as células apresentam núcleos grandes, hipercromáticos. Então, são características, ele perde aquela formação glandular, papilar. Então, veja que aqui a célula já começa a perder e tem mais tecido sólido, como a gente vê aqui, ó, nessa parte superior. Já o coriocarcinoma, né, é um tumor altamente maligno. Geralmente, ele vem acompanhado de outras alterações, tá? Na sua forma pura, ou seja, só as características do coriocarcinoma, ele é raro. Tá? Então, ele geralmente em torno de 1% dos tumores puros corresponde ao coriocarcinoma. Ele geralmente está associado a outros, né? Ele tem um pior prognóstico. E uma outra característica, eles são bem pequenos. Tá? Eles não vão causar um aumento testicular aí muito evidente, né? São pequenas massas ali palpáveis, né? Nunca passam em 5 centímetros. Né? E uma característica é que eles também podem apresentar hemorragia e necrose. Tá? Então, macroscopicamente, não dá para diferenciar muito do carcinoma embrionário. Então, aqui outras características, né? Isso aqui eu já disse. Metástase precoce, então por isso que ele tem um pior prognóstico também, tá? Já disse da hemorragia e da necrose, e sendo puro, ele não é muito comum. E aí, então, ele vai apresentar dois tipos de células nesse tumor, quando falamos de tumor puro. Então, eu tenho as células, né? Esse palavrão aqui, né? As células sincício-trofoblásticas. Então, a célula sincício. Então, olha, são células grandes. Aqui eu tenho duas imagens. São células grandes, com muitos núcleos. São bem hipercromáticos. Então, essas células vão apresentar... Esse tumor vai apresentar essas células, que são chamadas células de sincício trofoblásticas. Então, lembra o sincício. São células grandes. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo tumor, vai apresentar as células citotrofoblásticas. Então, são células menores, vão formando os ninhos, tem um citoplasma um pouco mais claro, tem um único núcleo,
né, são mais regulares, poligonais, vão formando cordões. Então, nessas duas imagens eu tenho as células citotrofoblásticas. Então, eu tenho a sincício e a citotrofoblásticas. Então, esses dois tipos de células estão presentes no mesmo tumor. Esse no tumor puro, coriocarcinoma puro. Então, aqui mostrando essas imagens agora agrupadas. Então, eu tenho tanto essas células grandes com muitos núcleos, e também tem essas células que vão formando cordões. Então, são as células sincício-trofoblásticas e as citotrofoblásticas, ok? Essa imagem é a imagem do Robbins. Então, por que eu mostrei separadamente? Para vocês entenderem. E nessa imagem, a gente consegue observar os dois tipos distintos de células. Na parte superior, onde está aqui a cabeça de seta, então são, olha, células menores, mais agrupadas, então são chamadas células citotrofoblásticas. Já na parte inferior, eu tenho essas células maiores, né, com múltiplos núcleos, então aqui está bem evidenciado essa grande quantidade de núcleo. E aqui, então, são as células sincício-trofoblásticas. Então, vejam, né, que nessa imagem eu consigo ver esse grupo de células na parte superior e essas células maiores aqui na porção um pouco inferior. É importante notar também hemorragia. Como eu disse, hemorragia é muito comum e necrose também. A gente já consegue até observar que a área de necrose, né, aqui na parte superior também a gente consegue observar. E aí, por fim, o teratoma. Então, quando a gente fala de teratoma, né, refere a um grupo de tumores, né, que tem vários componentes celulares, né, que são derivados das células normais de mais de uma camada germinativa. Então, esses tumores podem ocorrer em qualquer idade, né, eu coloquei aqui, pode ocorrer também em crianças, lactentes, mas até a vida adulta, né. As formas puras geralmente são mais comuns em crianças e o misto mais em adulto. Tá? Eles são tumores raros, né? De 2 a 3% dos tumores de células germinativas são esse tipo de tumor. E geralmente eles estão associados a outro tipo. Então, olha, quase metade é por associação dos teratomas com outros tumores, como carcinoma embrionário, por exemplo, seminoma. E geralmente são tumores grandes, né? Então pode chegar aí até 10 centímetros, até um pouco mais. Então, quando se fala em teratoma, pode ser vários elementos das camadas germinativas, então eu posso ter aqui uma infinidade, né, de apresentações. Então, é um tumor muito heterogêneo na macroscopia. Então, eu posso ter áreas sólidas, posso ter cistos, olha que é bem evidente nessa imagem a presença de cisto, posso ter cartilagem, posso ter sebo, posso ter cabelo, né? Então, é uma infinidade de alterações. Pode ter algumas glândulas, né? Enfim. Então, macroscopicamente é mais fácil a gente evidenciar cartilagem, cistos, né? Histologicamente, nós temos, neste caso aqui, vários elementos presentes nessa imagem. Então, temos glândulas, cartilagem, musculatura lisa. Então, esse é um dos exemplos. Nesta imagem, podemos evidenciar a presença de cartilagem. Envolvendo toda essa área. E nesta imagem também é possível ver aí as pérolas de queratina, que também pode ocorrer. E lembrando que essas alterações ocorrem no teratoma maduro, né? No imaturo, nós não temos essas alterações.
E para a gente finalizar a respeito dos tumores, vocês vão ver aqui no Robbins tem mais um tipo de tumor, que é o tumor do saco vitelino. Tá? Nós não vamos abordar, porque é um tumor que ocorre mais em crianças, mas é um tumor mais raro, tem bom prognóstico. Né? Em adultos, aí, geralmente é raríssimo ocorrer. Tá? Só quando está associado a outro. Então, nós vamos focar mais nesses tumores que nós já vimos. Né? O seminomatoso e os 3 não seminomatosos. Então, como eu já falei, os tumores mistos, né, eles correspondem a 60%. Então, geralmente, eu tenho 1, 2 ou até mais de um tipo. Né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Né? Então, eu posso ter algumas características histológicas do teratoma, do carcinoma embrionário, e aqui do coriocarcinoma, mas eu apresento às vezes só as células sincício-trofoblásticas, por exemplo. Posso ter também um tumor seminomatoso com não seminomatoso. Né? É muito comum também carcinoma embrionário com teratoma, é chamado de teratocarcinoma. Né? Então, com relação ao prognóstico, né, se for os tumores mais agressivos, né, vai ser aí um pior prognóstico. Com relação aos aspectos clínicos, né, geralmente é um tumor indolor, né, geralmente apresenta uma massa aí palpável, sólida, mas então é importante a biópsia. Né, algumas vezes pode, na biópsia, ocorrer, né, o derramamento dessas células. Em alguns casos pode ser necessário fazer uma orquectomia. Esses tumores podem se disseminar, né, principalmente a disseminação linfática, é muito comum e para, né, qualquer forma histológica desses tumores. Pode ocorrer também hematogênica. E alguns tipos, como eu disse, são mais comuns terem metástase que outros. Aqui eu só coloquei na hematogênica, que pode ocorrer nos pulmões, no fígado, no cérebro. E para a gente já finalizar a respeito dos tumores, né, foi aí definido alguns estágios clínicos, né, desses tumores e algumas características. Né? Então, os tumores seminomatosos, geralmente eles ficam mais localizados no testículo, geralmente não dão metástase, fica no estágio clínico 1, na maioria deles, ou em torno de 70%, e dão metástase para os linfonodos, quando dão metástase. Os seminomatosos são mais agressivos, né, esses não seminomatosos, né, e uma grande parte vai para o estágio clínico 2 e 3, que eu vou falar agora no próximo slide. E a metástase é comum, hematogênica, e podem dar em órgãos distantes. Então, o estágio 1 significa que está confinado ao testículo e ao epidídimo. O estágio 2, né, já envolve linfonodos abaixo do diafragma. E o estágio 3, os linfonodos acima do diafragma. E para a gente encerrar, eu falei, né, de alguns marcadores, como o HCG e o AFP. Né, então, eles são importantes no diagnóstico e também no tratamento do câncer testicular. Né, também é importante falar da lactato desidrogenase, né, que também está relacionado à carga tumoral. Então, uma elevação, né, tanto do AFP ou do HCG, pode ser indicativo, né, de algum tumor. Mas é importante também, né, analisar se há uma massa testicular com relação ao estadiamento, né? Então, todos esses fatores aí são importantes para fechar o diagnóstico. E, né, finalizando, é importante a gente entender, né, que todos esses fatores estão relacionados tanto ao estágio clínico como ao tipo histológico do tumor.
Para finalizarmos, vamos falar dos tumores do estroma, né, do cordão sexual, e nós temos então os tumores das células de Leydig e o tumor das células de Sertoli. O tumor das células de Leydig, ele pode ocorrer, né, entre 20 a 60 anos, pode levar a tumefação testicular e também pode levar a ginecomastia. As células geralmente formam esses ninhos, né, o citoplasma ele contém alguns grânulos, nessa imagem inferior é possível observar, e apresenta alguns cristais aí de Henke, então é características dessas células. Então vejam que as células, né, são eosinofílicas, têm um núcleo central, são arredondadas, essas são as características das células de Leydig. As células de Sertoli, elas geralmente são nódulos menores, né, firmes, na maioria é um tumor benigno, bem silencioso, não tem a produção geralmente de hormônio, e as células vão formando ninhos ou túbulos, e entre essas células eu tenho uma grande quantidade de tecido fibroso, tá aqui evidenciado nessa imagem aqui para essas áreas rosas. Muitas vezes tem presença de calcificação, onde eu observo nessas áreas aqui um pouco mais escuras. Estes tumores são tumores mais raros, não são tão comuns. Além desse, nós temos outros tumores que nós também não iremos abordar. Tá, o linfoma testicular e o gonadoblastoma. Com isso, então, nós finalizamos a aula e dúvidas vocês podem postar no portal.